A Bíblia nos conta que Jó era um homem muito rico, que possuía muitos bens, muitos animais, tinha mulher, filhos e filhas, tinha muita saúde e era um homem fiel e temente a Deus e que se desviava do mal. Além disso, ainda orava pela vida espiritual de seus filhos, que sempre faziam festas. No caso dos filhos de Jó, as festas eram familiares e recorrentes, mas também levantavam preocupações espirituais a ele. Eles organizavam banquetes em suas casas, cada um em seu dia, o que pode indicar aniversários ou uma espécie de rodízio semanal. Nessas festas haviam comida e bebida em abundância, eram momentos de celebração, com bastante comida e bebida, e incluíam todos os irmãos e irmãs. Alguns estudiosos sugerem que essas festas podiam durar vários dias, especialmente se cada filho homem organizava uma festa em sua casa. Após esses dias de festas, Jó se levantava cedo para santificar seus filhos, oferecendo holocaustos por cada um deles. Ele dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Isso mostra que, mesmo sem evidência de pecado, Jó agia preventivamente, como um sacerdote da família, uma prática comum naquele tempo, ou seja, no período patriarcal. Antes do estabelecimento do sacerdócio levítico, a prática de Jó em oferecer sacrifícios por seus filhos era semelhante à de outros patriarcas como Abraão, que também cumpria essa missão. Naquela época as festas eram comuns, tinha por exemplo as festas de colheita, casamentos e outras diversas celebrações religiosas. Essas celebrações não eram apenas momentos de alegria, mas também de reflexão e reverência. De repente Jó é atingido por uma série de acontecimentos, enfermidades e tragédias familiares. Todos os filhos de Jó morreram na casa do irmão mais velho quando uma terrível ventania atingiu a casa e ela desabou. Um grupo de sabeus atacaram e roubaram seus bois e seus camelos. Fogo de Deus desceu do céu e queimou todas as suas ovelhas e os seus pastores. 3 bandos de caldeus atacaram e levaram os seus bois e mataram os seus criados. Diante de tanta tragédia, Jó não blasfemou. E ainda mais, após tudo isso, Jó ainda foi atingido por lepra, uma doença muito grave, que o cobria dos pés à cabeça de feridas abertas que coçavam e causavam muita dor. Mais à frente veremos que apesar de todo esse sofrimento de Jó e das acusações dos seus amigos, ele manteve sua fé, orou a Deus e demonstrou paciência. No final Deus reconheceu a fidelidade dele e o curou, devolvendo tudo em dobro o que lhe havia sido tirado. Isso nos leva a entender que pessoas justas também podem sofrer. Durante a narrativa, aparecem 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Durante 7 dias e 7 noites eles ficaram em silêncio, sentaram com ele na cinza e não ousaram falar nenhuma palavra porque viram quão grande era o sofrimento dele. Viram que a dor era muito intensa para ser expressa com palavras. A princípio eles compartilharam com Jó o respeito e a dor, mas não conseguiram mais observar e não falar nada. Naquele tempo a justificativa para o sofrimento ou alguma enfermidade em um indivíduo era sinal de que aquela pessoa tinha cometido algum tipo de pecado, e que a pessoa o estava encobrindo. Os amigos de Jó, apesar de se importarem com ele, eram limitados pela compreensão teológica da época. Eles dizem: você sofre, portanto deve ter cometido pecado. Para eles, tantas perdas eram resultado de alguma falha, ignorando que algumas circunstâncias estão fora do nosso controle. Eles tentavam defender Deus, apresentando a Jó uma série de argumentos para conseguir entender e lidar com o mistério e com o sofrimento dele. Apesar de serem tementes a Deus, seus amigos agem com arrogância, apresentando uma fé limitada. Em vez de consolar Jó, eles o acusam, questionando sua integridade e tentando encontrar erros em sua vida para explicar tamanha aflição. As palavras duras de seus amigos vinham cheias de acusações falsas, o que só aumentava a dor, o sofrimento e a angústia de Jó. Quando Jó tenta se defender e assegurar sua retidão, seus amigos o acusam de estar se vangloriando. Jó explicou que sabia de muitos homens iníquos que não sofriam como ele estava sofrendo. Mesmo assim, os seus amigos dizem: arrependa de seus pecados, Jó, para que Deus remova suas tribulações. Jó insistia em se defender, dizendo que era inocente. Então os seus 3 amigos iniciam um julgamento. Ao tentar defender Deus, os amigos de Jó, ainda, sem entendimento, apresentam a Jó um Deus cruel e injusto. Cansado de ouvir tantos argumentos e vendo que os outros não conseguiram apresentar um argumento sólido para tudo aquilo, entra em cena Eliú. Ele era mais jovem,
mas trazia argumentos mais aceitáveis para a questão, incentivando Jó a entender o porquê desse sofrimento e a entender qual o seu propósito. Após a argumentação de Eliú com Jó e seus amigos, Jó questiona a Deus, porque um homem justo como ele, está sofrendo, e anseia por uma explicação divina. Deus aparece no meio de uma tempestade e intervém para falar com Jó e com seus companheiros. E começa a fazer perguntas para Jó a respeito da criação do universo e o domínio sobre a natureza. Dos capítulos 38 ao 41, Deus pergunta a Jó: Jó, onde você estava quando eu instituí os fundamentos da terra? Quem determinou as medidas da terra? Você já foi até as nascentes do mar. Sabe as ordenanças dos céus. Deus mostra a Jó quão limitado é o conhecimento humano, pois não sabem do poder que ele tem sobre tudo que existe. E Deus continua mostrando a Jó sua soberania. Jó, por sua vez, se arrepende de ter questionado a justiça de Deus. Ele entende que não tem conhecimento algum para questionar a soberania divina, reconhecendo não saber de nada. A reação de Jó é de arrependimento e humildade. Jó percebeu que a mente humana é muito limitada diante do conhecimento, da sabedoria e da onipotência daquele que a criou. Depois de reconhecer o poder, a grandeza e a soberania de Deus, o Senhor restaurou sua vida e o abençoou duplamente. O livro de Jó termina com uma poderosa demonstração da misericórdia e do amor de Deus. Ele se ira e repreende os amigos de Jó. Eles não haviam falado o que era correto a respeito de Deus para o seu servo Jó. Deus instruiu seus amigos a oferecer sacrifício. Somente através da intercessão de Jó é que Deus aceitaria o arrependimento deles. Ao interceder por aqueles que o criticaram, Jó demonstrou a sua retidão e o seu perdão. Após a oração, como sinal da fidelidade de Deus, e de Jó ter mantido sua retidão e integridade mesmo em meio às adversidades, o Senhor restaurou completamente sua vida, dando de volta a sua saúde, os seus bens, seus animais e sua riqueza. Jó recebeu também uma nova família, 7 filhos e 3 filhas, consideradas as mais belas da região. A Bíblia nos fala ainda que Jó viveu por mais 140 anos, tempo bastante para ver seus descendentes até a 4ª geração. Jó morreu velho e farto de dias, ou seja, teve uma vida longa e feliz. A história de Jó nos mostra que o sofrimento humano vem para provar nossa fé e nossa fidelidade para com o Pai Celestial, além de nos preparar para receber uma bênção ainda maior. Bom, meus amigos, terminamos aqui a história de Jó. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva e compartilha com aqueles que você acha que gostariam de assistir. Você vai ajudar a fortalecer a fé de mais um monte de pessoas. Até mais e fiquem com Deus.